Doutor, meu vizinho era diabético, tomou tadalafila e morreu. Eu sou diabético, estou com muito medo. Eu sou hipertenso, estou com medo também de utilizar, só estou com medo. Tenho uma doença autoimune e estou com medo de utilizar também. E agora? Bom, gente, vídeo de hoje vamos explanar algumas condições clínicas, se tem ou não contraindicação para fazer o uso da tadalafila ou dessas medicações para ereção. Sou o Dr. Domingos Aires, urologista, vem comigo no canal 6 Minutos de Uso. Bom, se gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente, tá bom? O medo da utilização de medicações dos inibidores de fosfodiesterase, que são as medicações utilizadas para ereção, que estimulam a ereção, é muito grande, ainda mais com mitos muito associados. É o vizinho que morreu, é o amigo do colega que passou mal e e fica esse receio, fica essa nuvem de dúvidas quanto às indicações, quanto à utilização da tadalafila. De que maneira se comporta no organismo para ter um funcionamento. Essas medicações, tadalafila, sildenafila, vardenafila, são medicações vasodilatadoras, ou seja, são medicações, qual o princípio delas? São medicações que inibem uma enzima fosfodiesterase. Com isso, aumenta ali o GNP cíclico, consequentemente aumenta a quantidade de óxido nítrico no organismo. Esse óxido nítrico é justamente o vasodilatador, ou seja, faz a vasodilatação de artérias penianas, cavernosas. Isso chega mais sangue no pênis e permanece mais sangue no pênis, permanece a ereção. Ocorre só no pênis? Não, vai ocorrer no organismo inteiro. Praticamente isso que leva também aos efeitos colaterais, dor de cabeça, mialgia, né? A questão da coriza associada, né? Então, é o efeito que a medicação causa no organismo inteiro. Paciente diabético descompensado ou aquele controlado, será que a tadalafila vai fazer algum contraponto negativo? Não, pode utilizar tranquilamente, não vai influenciar em nada. Pacientes hipertensos, poxa doutor, eu já tomo medicação para pressão alta, estão me dizendo aí se eu tomar tadalafila vai influenciar minha pressão, porque ele é um vasodilatador. Teoricamente até teria, né, alguma influência aí na questão da dilatação, uma redução da pressão, mas isso não ocorre, tá? Então, hipertensos com ou sem medicação podem fazer a utilização da tadalafila sem contraindicação alguma. Ah, doutor, tive um problema no estômago, que dói, já tive problema, já tratei H. pylori, já tratei uma úlcera, será que a tadalafila não vai prejudicar? Bom, a gente até vê que a tadalafila pode, em alguns pacientes, causar dispepsia, um incômodo, uma certa dor. Se for o caso de ter esse efeito colateral, suspende a medicação, mas não é uma contraindicação para pacientes que tenham tido já algum problema estomacal. Pacientes com histórico de AVC, com histórico de infarto, pacientes que colocou stent. Então, tá vendo? Poxa, será que vai ter que colocar? Não pode colocar? A princípio não tem contraindicação. São pacientes, logicamente, mais delicados do ponto cardiovascular, mas que tendo acompanhamento cardiológico, tendo acompanhamento médico, rotineiro, constante, não tem contraindicação para esses pacientes. A gente só lembra que esses pacientes com uma tendência cardiovascular, de doenças cardiovasculares, seja diabéticos, seja hipertensos, seja pacientes com histórico de doenças cardiovasculares, são pacientes que têm propensão a ter um risco maior. Então, é um paciente que, se ele tem uma rotina saudável, pratica atividade física, tem uma alimentação regrada, tudo estar em dia, né, com a questão aí do acompanhamento médico, não tem restrição. Mas pensar no paciente desse, paciente hipertenso, paciente diabético, mas totalmente sedentário, mas eu consigo subir uma escada, consigo caminhar, mas você não está em condições de fazer um exercício físico mais intenso. E a relação sexual é um exercício físico mais intenso.
Então, paciente ali, pega um paciente desse, diabético, descompensado, sedentário, coloca ele para correr, logicamente que não vai aguentar, o risco dele infartar é muito grande. É a mesma coisa colocar para ter uma relação sexual. Então, são pacientes que têm que ter atenção, são pacientes que têm que ter um acompanhamento. Se tem alguma situação que não pode utilizar tadalafila, tem. São aqueles pacientes que fazem uso de vasodilatadores de coronárias, né? Então, condições que o paciente tem que fazem uso de nitratos. Esses pacientes que fazem uso de nitratos não podem fazer uso de tadalafila, tá? Aumenta muito as chances de riscos cardiovasculares se utilizar em conjunto essas medicações, tadalafila, vardenafila, sildenafila, né, que é o tadalafila, o tada, o Eleva, Viagra, todas essas medicações não podem ser utilizadas com pacientes que fazem uso de vasodilatadores coronarianos. Única contraindicação absoluta. Bom, gente, a gente viu aí que das condições tem muitos mitos, né, relacionados ao uso da tadalafila, essas contraindicações da vizinhança, que não pode, que pode. Então, fica muito esclarecido aí dessa situação. Qualquer dúvida, procure seu médico, procure o urologista, né, para ter essa discussão direitinho. Faça sempre o acompanhamento médico, da parte cardiológica também, da parte urológica, para que não tenha nenhum problema e não fique nenhuma dúvida. Tá certo? Compartilhe esse vídeo com quem mereça essas informações e até a próxima.